Bora começar então, moçada? O tempo tá passando, né? Ó, tá gravando aí depois eu coloco lá pra vocês, tá? Só pra gente, vamos ver, vamos testar. Se vocês gostarem, a gente continua. Se achar que não é muito útil, a gente para, né? Vamos indo conforme formos. Só deixa eu ver aqui. Acho que onde que tá? Ai. Tá piscando. Bom. Então, ó, de acordo com a nossa ementa aqui, hoje nós veremos movimento em uma dimensão. Mas antes disso, né, vocês estão bem? Estão tranquilos? Como que passaram a semana? Trabalhando, estudando. Que bom, né? É isso aí, sinal que foi bom, né? Tem que lutar, né? Isso aí. Então, ó, movimento em uma dimensão. Primeiro tópico da nossa ementa, se os senhores forem ver lá no site, né? E para hoje, o que nós veremos hoje? Hoje nós veremos movimento em uma dimensão, que é o movimento horizontal ou vertical, né? Conceito de posição, deslocamento, trajetória, velocidade média e velocidade escalar média, gráficos e, se der tempo, a gente faz alguns exercícios, tá? Então isso é para a aula de hoje. Se eu não disponibilizar os slides, me cobrem, manda aí, eu mando. Tá? Beleza. Então, senhores, quando nós falamos em movimento em uma dimensão, o que vocês imaginam? Dimensão, o que vocês imaginam por dimensão? Já escutaram essa palavra antes? Dimensão? Você tem dimensão do que significa dimensão? Dimensão, fulano morreu, passou para outra dimensão, né? Para outro plano. Né? Então, qual que é o significado de dimensão? Na matemática, é um espaço vetorial que tem 5 dimensões, né? Na álgebra, quem está fazendo álgebra aí? Lá toda hora fala de dimensão, né? Dimensão. Isso. E na física, o que significa dimensão? Dimensão é o quê? É a direção do movimento. Se você tem movimento que ele é apenas em uma direção, ele é um movimento unidimensional. Vocês sabem diferenciar direção, sentido? É uma confusão que geralmente os alunos fazem. Direção é a reta, né? É o segmento de reta. É horizontal ou vertical. Sentido é a setinha. Ok? Quando vocês forem estudar, acho que na álgebra ou em geometria analítica, né? Vetores, você tem uma direção horizontal. Sentido esquerda. Então, o sentido é a setinha. Mas tá, vamos com calma. Então, aqui nós temos o exemplo de movimento unidimensional. Qual que é a direção desse movimento aqui? Direção horizontal. Está meio torto, mas é horizontal. Então, geralmente, os movimentos de carros na rua, veículos, né, na rua, na rodovia, são movimentos, né, unidimensionais, são movimentos, né, horizontais aí. Tá aí, os carrinhos andando. Tem também um movimento que é na vertical, é também um movimento unidimensional. Qual é a diferença desses dois tipos de movimento? Esse movimento aqui, ó, que vocês estão vendo, é uma queda livre. Toda queda é influenciada pela aceleração da gravidade. O que isso significa? Que todo movimento de queda é um movimento cuja velocidade vai aumentando por conta da gravidade. Então vocês vão estudar depois, né, nesse semestre, o que é um movimento com velocidade constante e o que é um movimento com aceleração. Movimento com velocidade constante, por exemplo, esse aqui, né, que nós acabamos de ver. O carrinho está na mesma velocidade, tá vendo?
Ó, mesma velocidade, do começo ao fim do movimento. Movimento com velocidade constante. Logicamente que o carro pode acelerar, né? Ele pode acelerar. Mas geralmente, durante o longo trecho de uma rodovia, o carro ele vai com velocidade constante, não muda. Agora, em queda livre, a velocidade do corpo vai mudando, vai aumentando. Isso é a aceleração da gravidade. É um movimento acelerado, mas é um movimento unidimensional. Nesse primeiro momento, nós vamos focar nos movimentos com velocidade constante, ok? Movimentos com velocidade constante. Movimento mais simples, mais tranquilo. Tá? Bom, a aula de hoje, né, eu tentei me basear pelo livro do Halliday. Eu acho que tem aqui no IF, né? O livro do Halliday. Nós vamos nos basear por ele, ok? E está na página 13, então, quem quiser depois aprofundar na leitura. Página 13 do Halliday, que começa a falar sobre movimento retilíneo. Retilíneo, o que é retilíneo? Linha reta. Movimento em linha reta. Professor, mas por que separa? Porque depois, não sei se vocês vão estudar isso, se está na ementa daqui, deixa eu ver se está. Não está. Não, está assim, ó, rotação. Né? Ou seja, existem movimentos circulares. Movimentos circulares, que é uma outra dinâmica. Envolve velocidade angular. Né? Então, beleza, moçada. Quem quiser depois está aí, ó, capítulo 2 do Halliday. Muito bom. Vamos continuando então. Posição e deslocamento. Olha só que interessante. Vamos supor que eu queira descrever qual que é a localização da nossa colega, eu não sei o nome de ninguém. Alguém fala o nome aí. Seu nome qual? Patrícia. Qual que é a localização na sala da colega Patrícia? Aí você, o que você vai responder? Você tem que, aí que você vai intuitivamente descobrir o que é um referencial, né? Aí você vou usar a porta como referencial. Tá a 3 metros da porta. Mas 3 metros pode ser para cá, pode ser para lá, pode ser mais para lá. Aí você vai especificar melhor, né? Então, posição, quando você vai descrever a posição de um corpo, são necessários você definir, né, o que é um referencial. Então, por exemplo, nós temos aqui um corpo, aí temos objetos aqui mostrados. Qual que seria um bom objeto para a gente definir como referencial? A árvore, o prédio, o carro passando. Um prédio seria um bom referencial, não é verdade? Por que ele seria um bom referencial? Ele está fixo, ele está estático. Exatamente. Se fôssemos usar o carro como referencial, veja, o carro ele está mudando a sua posição a todo momento. Então seria difícil, né, você usar o carro como referencial. Porque hora o objeto ia estar perto, depois ele ia estar longe. Aí você, né? Então, quando você vai definir um referencial, tem que ser um referencial fixo, um referencial que você sabe que não vai sair do lugar. Geralmente, os livros de física falam o quê? Que o referencial é o chão, o observador, né? O solo. Então, de acordo com o solo, a velocidade do indivíduo é tanto. Ou seja, estamos usando o solo, o chão, como referencial. Afinal de contas, o chão não vai sair do lugar, né? Beleza. A árvore também seria um bom referencial, né? Mas hoje a árvore pode estar em pé e amanhã podem mandar cortar a árvore aí. Mas ela seria um bom referencial também. Então, os senhores já vão galgando aí, ó, já estão tateando, né? O que seria o referencial e a importância dele. Tá? Se você escolhe um referencial, a posição medida vai ser diferente. Então, para o referencial árvore, vamos supor que a posição aqui do corpo seja 10. Para o referencial do prédio, a posição do corpo já não será 10. Será
Oh, meu Deus. No caso aqui eu coloquei essa régua errado, né? O 0 era para estar aqui. E o menos 5 era para estar aqui. Para vocês verem que posição, quando fala que a posição de um corpo tem, sei lá, valor negativo, quer dizer que ele está na parte de trás, né? É uma forma de você dizer... Porque é o seguinte, eu vi aqui que vocês estavam estudando matemática, né? Então, se você tem uma reta, aí você estabelece o 0. 1, 2, 3, aí tem menos 1, menos 2. Aí se a gente fala que a posição de um corpo está em menos 1, você sabe que ele está à esquerda aqui do referencial 0, né? Então o menos ele é uma indicação, né, de posição. Isso, o referencial seria o ponto 0, no plano cartesiano, né? Então posição, vamos discutindo isso. Beleza, seguindo o raciocínio, nós vimos o que é posição. A posição é uma medida que ela é relativa, porque ela depende do referencial. Depois nós veremos o quê? Que medidas físicas relativas serão chamadas de grandezas vetoriais. Mas isso é depois, mas já vão vendo. Então, se você tem a posição de um corpo, que está mostrado aqui, né? Tem um corpo cuja posição dele está em 2. Depois de um certo tempo, ele mudou a posição dele. Ó, viu aí? A tecnologia. Então ele saiu da posição inicial, que na física, eu acho que na matemática, os senhores já devem estar acostumados, tem esse subíndice I, né? Posição inicial. E aqui posição final, esse XF. Tá? Já vão acostumando com as nomenclaturas. O que seria então deslocamento? Deslocamento é o quê? É a distância em linha reta entre esses dois pontos, o ponto inicial e o ponto final. Então esse é o deslocamento. É o famoso delta x. No ensino médio, os alunos perguntam toda hora o que é esse delta. Então, para a gente resolver isso, né? Vamos supor, você tem um copo com água e ele está aqui na medida inicial. Aí tu tomou lá, né? E aqui a medida final. O que seria o delta? Delta, qualquer coisa, isso é a variação, é o final menos o inicial. Então, é o quê? Quanto que variou? Aqui era o início e aqui foi o final. Então, aqui é o delta. Vamos chamar de delta V, né? Que é o volume. Então, tá aqui, ó, essa parte vazia aqui, essa variação, isso aí tem o nome delta. Topperson. Beleza, moçada? Então, delta x é o nosso deslocamento, tá? Então, deslocamento, x final menos x inicial. Vamos supor, x final aqui, ó, foi 4. E o inicial, 2. Quanto foi o deslocamento? 4 menos 2, 2. Beleza, então vocês já estão pegando o jeito. Agora, uma coisa interessante da gente estudar é a diferença entre trajetória e deslocamento. Você pode estar achando que esses conceitos são conceitos muito bobos, né? Eu estou seguindo a apostila, o livro do Halliday certinho. A gente tá formando a base para poder construir, né, o conhecimento aí. É igual quando fala, por enquanto eu não falo. Exatamente, né? Exatamente. Mas vai continuar fácil, não vai ficar difícil não. Então, ó, nós temos aqui representado numa animação um bonequinho que ele faz o quê? Um movimento, ele faz toda uma trajetória. Ó, trajetória é todo o desenho da viagem. Isso é trajetória. Deslocamento é só isso aqui, ó. É isso aqui. Deslocamento é isso. Então, essa é a diferença. Isso. Então, aqui, ó. Deslocamento
você esquece o desenho. Você esquece o desenho. Só o ponto inicial, o ponto final, a distância entre eles é isso, o deslocamento. Trajetória não, trajetória é todo o percurso percorrido. Bom? Por que isso é importante? Porque a gente vai definir agora o que é velocidade média e velocidade escalar média. Olha que interessante. Quando a gente diz... Eu tenho que arrumar meu passador de slide, porque está horrível, fica toda hora. Quando a gente diz assim, ó, um corpo estava com velocidade média de 5 metros por segundo. Então, velocidade média é o quê? Aí você vai considerar a velocidade média do deslocamento. Quer dizer que ele percorreu do ponto inicial até o ponto final com uma certa velocidade. Mas essa velocidade não necessariamente representa a velocidade durante o percurso. Deixa eu ver se me explico. Aí que tem animação, né, para facilitar a nossa vida. Então, olha só. Veja, você pode dizer, ó, os dois saíram daqui do ponto inicial e chegaram no ponto final ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo. Então você diz que, vamos supor, José e Carlos. O José, ele foi com uma velocidade média tal. Mas isso quer dizer que ele estava de fato nessa velocidade? Não, ele pode ter feito tudo isso daqui, ó. É a mesma velocidade média. Então, tanto um como o outro, nesse caso em específico, eles têm a mesma velocidade média. Uai. Exatamente. Aí o que vem? Quando você vai medir a velocidade média, você só pega o quê? Ponto inicial, ponto final e divide pelo tempo. Né? Então, qual que é a fórmula da velocidade média? Vamos lá. Velocidade média, escrever assim, né? É ΔX sobre ΔT. Quem que é o ΔX para os dois casos aqui? Isso, o ΔX está aqui, ó. Então, nos dois casos, tanto para um quanto para outro, o deslocamento foi o mesmo, não é verdade? E o tempo em que eles demoraram para sair do ponto inicial e chegar no ponto final também foi o mesmo. Eles saíram no mesmo tempo e chegaram no mesmo tempo, né? Então a velocidade média dos dois é a mesma, mas você observa claramente que há uma diferença. Então existe um outro tipo de velocidade chamado velocidade escalar média, que a essa sim vai levar em conta o quê? O percurso. Então aí tem a velocidade escalar média. Aí essa vai levar em conta o quê? O percurso. Qual que é a letra que a gente vai representar o percurso? Letra D, vamos supor, D de distância. Então, vai ser a distância percorrida dividido pelo tempo. Agora sim, né? Agora sim. Aí você consegue observar que a velocidade escalar média para os dois vai ser diferente. Por quê? A distância percorrida dos dois foi diferente. Então, pegaram essa diferença, né? Quando a gente fala velocidade média, não quer dizer que o corpo ele estava com essa mesma velocidade durante o percurso. Vamos supor que você sai daqui de Confresa e vai para Porto Alegre, né? Com velocidade média de 60 km por hora.
Isso quer dizer que você estava o tempo todo a 60 km por hora? Não. Você pode ter percorrido um trecho com 80 km por hora. Aí no outro trecho você foi para 40. Mas qual que foi a média? 60. Entendeu? Então, velocidade média é um número representativo, tá? Para você ter uma noção. Você pode até ter parado numa conveniência para, né, tomar água. É igual quando você está na esteira, não sei se vocês têm essa experiência. Se alguém faz esteira aqui, não sei. Você começa caminhando, aí você... Saúde. Aí você corre, aí você para, caminha, fica andando, aí você começa a correr de novo. Aí quando tu termina o exercício, não aparece lá a velocidade média? Ah, a velocidade média sua foi de 8 km por hora. Quer dizer que você desde o começo estava com aquela velocidade? Não. Né? Exatamente. Então, velocidade... Oi, viu? Então, aí, tipo, a velocidade pode ser a mesma, mas a distância é diferente. Isso. Então, quando você vai se referir à velocidade escalar média, que é aqui, ó, escalar média, você vai olhar para o percurso que o corpo percorreu. Só o percurso. Isso, o percurso, né? Mas e a velocidade? Porque assim, eu não entendi, ele só falou que o mesmo tempo que ele demora para chegar em linha reta é o mesmo que ele faz assim. Exatamente. Mas se não seria um Isso. obstáculo esse, não de volta? Então, ó, vamos lá, vamos voltar. Boa pergunta da colega. Então você tem lá. Veja, quem que está mais rápido? Esse de cima aqui ou esse aqui de baixo? Isso, ele está mais rápido. Ele está com uma velocidade maior, né? Qual que é essa velocidade? É a escalar média. Então, esse aqui de baixo, ele tem velocidade escalar média maior. Sim, mas ele não é igual a que estava assim. Não, não é. Não, a velocidade escalar média, mede o percurso. Vamos colocar números para ficar mais, né? Vamos supor que o nosso deslocamento aqui, o nosso ΔX, seja 10 metros. E aqui o nosso percurso, a nossa trajetória foi 50 metros. E o tempo, vou colocar o tempo de... Para ficar redondo, né? 5 segundos. É porque vai ser, porque ó, eles saem daqui mesmo, né? E chegam juntos, né? Isso. Não, então, ó, vamos lá, ó, de novo. Tá vendo, ó? Ele vai chegar junto, ó. Pá. Então, se demorou 5 segundos daqui até aqui, para os dois. Entendeu? A única coisa que a transformação que aconteceu foi acelerou para chegar. Ah, então não foi na mesma velocidade. Isso, é porque nós estamos falando de duas velocidades. A velocidade, ó, vamos lá. A velocidade escalar média é a velocidade que você está olhando aqui, a animação, entendeu? Então, você vê ele saindo aqui, ó, fazendo todo esse percurso aqui, né, nessa velocidade escalar média. Bem? Agora, velocidade média, ou seja, porque você considera o seguinte, ó, ele saiu daqui com uma velocidade, aí ele acelerou aqui, aí ele foi devagar aqui, aí ele deu acelerado aqui de novo, entendeu? Mas na média você pode representar esse percurso todo como se fosse em linha reta nessa velocidade mais lenta, né? Então vamos repetir a animação. Ó, não, mas tá tranquilo, eu volto 10 vezes se precisar. Então, ó, de novo, vamos lá. É porque eu também, para entender isso daqui, eu fiquei meio que... né? Tá vendo, ó? Né? Então você diz, ó, velocidade média. Vamos pegar, ó, deslocamento ΔX, 10, dividido por 5, 2. 2 metros por segundo. Beleza, 2 metros por segundo. Agora a velocidade escalar média. 50 dividido por 5... 50 metros dividido por 5 segundos vai dar o quê? 10 metros por segundo. Então o que isso quer dizer? Que esse corpo que saiu aqui, ele andou 10 metros a cada segundo. Tá? Então você observa que de fato
O corpo que percorreu essa trajetória verde, ele foi mais rápido, né? Mas na média, os dois foram na mesma velocidade. Então, porque são dois tipos de velocidade. Tem a velocidade média, que vai olhar só o ponto inicial e o final, e não vai olhar o percurso. E tem a velocidade escalar média, que vai olhar todo o percurso. Na prática, né, é muito difícil alguém ficar diferenciando toda hora uma coisa da outra. Mas assim, como está ali na ementa e está no livro ali para vocês, então, né, se vocês forem olhar no livro, já vão ter já essa noção. Né? Eu estava assim, na cabeça assim, vamos colocar uma viagem aqui em Porto Alegre, em linha reta, não tem obstáculo, não tem curva, não tem nada, então vai demorar Um tempo. certo tempo. Mas aí se você for pegar um atalho, que tem esses e você pode demorar mais. Isso. É isso que estava na minha cabeça. Não, mas você vai demorar mais. Agora, se você falar assim, eu vou para aqui da Porto Alegre, em linha reta, vai demorar 1 hora. E eu vou pegar um atalho também mais longo. Para eu chegar também em 1 hora, aí eu vou ter que acelerar, né? Aí a velocidade que faz é diferente. Aí a velocidade vai ser diferente. Muito bem, gurizada, muito bem. Se eu estiver avançando muito no tempo aí, vocês falam. É 8h40, né? Que é a 8h30? 40? É. Então, beleza. Vamos agora falar de gráficos. Gráficos é uma coisa que tortura os alunos lá aqui, né? Meu Deus. Até hoje, né? Até hoje. Mas qual que é a ideia dos gráficos, moçada? Por que que existem os gráficos? Além disso. O gráfico, quando você olha para um gráfico, primeiro de tudo, né? Você vai observar quais eixos, que informação que esses eixos trazem. Então, o eixo Y e o eixo X, que geralmente é chamado assim, mas não é uma regra, tá? É o eixo vertical e horizontal. Então aqui você olha esse gráfico, aqui temos o T de tempo, beleza. E aqui temos o X, que é o X do espaço. Então você pode representar o movimento em desenho, explicitamente, desenhando o bonequinho, a régua, né? Ou você pode representar através de um gráfico. Isso vai ser muito importante. Ai, meu Deus. Então vocês vejam, um gráfico de movimento representa uma situação real, física, né, que está acontecendo. Então quando você observa, por exemplo, um gráfico X pelo tempo, aqui é a origem, e aí muitos exercícios são assim, de vestibular. Aí você tem o carro A, no mesmo tempo, né, intervalo de tempo, e o carro B. Qual que é o mais rápido aí? O carro A ou B? Exatamente. Então vocês já estão craques, ó. Pô, vocês estão estudando em casa, né? Então olha aí. Mas por quê? Nem todo mundo deve ter, né, observado. Vamos focar. Isso aqui é muito comum de cair prova, essas coisas. Vamos focar só no A. Quando você vai olhar, o que é velocidade? Vamos lá, velocidade média é ΔX por ΔT, né? Então, se a gente for falar da velocidade do A, vamos pegar o deslocamento do A dividido pelo tempo, né? Qual que foi o deslocamento do A? Do 0 até aqui, né? XA. Então, beleza. E o deslocamento do B, a velocidade do B, né? A gente vai pegar o deslocamento do B pelo tempo. O tempo é o mesmo para os dois, que a gente está fatiando aqui na mesma posição, né? Então, aqui está o deslocamento do B. Olha só.
Então, para o mesmo tempo, quem que deslocou mais? O A. Então, nesse tempo aqui, quem que teve um deslocamento maior? O B ou o A? O A. Se o A ele deslocou mais, quer dizer que ele foi mais rápido. Entendeu? Então, essa é a lógica de você usar o quê? Gráfico. E saber ler gráfico. Entendeu? Porque um gráfico ele traz muitas informações importantes. Beleza, mas a gente vai trabalhar bastante com gráfico. Tá? Isso vai ser muito importante, muito corriqueiro nesse semestre. Então vai ter um exercício lá, vai ter um gráfico, vamos supor, um gráfico assim. Assim, vamos supor, né? Tempo e x, né? Não tem como o gráfico vir para a esquerda, porque não existe tempo negativo. Né? Mas vamos lá. Assim, 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 assim. Aí tá lá. Um bom exercício aí de prova, né? Então, ó, aí pergunta lá na prova lá. Vou fazer melhor. A, B, C, D, E, F. Pronto. Aí pergunta na prova lá. Em que instante a velocidade foi zero? Em que momento? Em que trecho? Né? Isso, então você vai olhar. Ó, no trecho de A até B, nós tivemos uma linha reta. Ou seja, o tempo passou e não houve mudança na posição. Então esse trecho aqui representa um corpo parado. Aqui, ó, no trecho de 0 até A, representa um corpo que ele fez um movimento o quê? Progressivo. Então se você tem lá o eixo X, e aqui é o 0, né? Então ele teve um movimento que, conforme foi passando o tempo, a posição dele foi avançando na direção positiva do eixo. Então, o corpo ele estava indo para cá, para a direita. Aí ele parou aqui, né? Ficou parado um tempo. Então aqui ficou parado um tempo. Aí depois, esse do B até o C, o que representa? Ele fez o movimento de volta, né? Aí ele voltou. Ele voltou. Por quê? Conforme foi passando o tempo, a posição dele foi diminuindo até ele chegar aqui na origem 0. Aí passou mais o tempo ainda, ele foi agora pro eixo, pro lado negativo. Né? E aí ele ficou parado um tempinho lá, ó, porque ficou parado. Aí depois ele voltou a andar no eixo positivo. Então veja que em um gráfico você pode ter noção do que aconteceu no movimento de um corpo. Tá? Isso. Entendeu? Aí você tem que... O eixo se torna negativo, é depois que ele passa do ponto que ele iniciou, certo? Aqui? Aqui? Isso, entendeu? Então, ó, vamos lá. Vamos usar esse exemplo então aqui. Conforme foi passando o tempo, a posição dele foi avançando em direção positiva do eixo X. Top? Então, beleza. É como se ele fosse daqui, do 0 até uma posição XA. Né? Vamos chamar aqui de XA. Aí, ó, ele ficou um tempo parado aqui nessa posição, porque ele não variou a posição, ele ficou fixo. Depois de um instante, ele começou a voltar, ou seja, o tempo foi passando e a posição dele foi diminuindo. Então ele estava aqui no XA, depois ele voltou para o 0. Mas ele não parou no 0, ele continuou voltando para depois, né? Para antes do 0. Até chegar aqui no ponto D. Aí ficou parado um pouquinho lá, aí ele voltou para cá, andar no eixo, na direção positiva, né? Porque ele voltou a subir aqui. Então, assim, o gráfico ele vai te dar essas noções. Eu não quero aprofundar agora, só estou apresentando para vocês, calma. Já está com a mão na cabeça ali, calma.
Igual hoje a gente só está formando a base, né? Acimentando ali, né? Fazendo o cascalho, mexendo o cimento. Calma. Só estou falando assim, ó, durante o semestre vocês vão ver isso bastante. Se você estuda física e não resolve problema, tem que resolver problema. Não está estudando. Então vamos resolver problemas. Um automóvel percorre uma estrada com função horária S é igual a menos 40 mais 80t, onde S é dado em quilômetros e em t em horas. O automóvel passa pelo quilômetro zero após quanto tempo? Meu Deus, professor, traduz esse negócio aí. Traduz isso daí, teacher. Que isso? Tá xingando a gente? Calma. Professor, a Celeste chegou aqui no carro da Caleb, tinha uma automóvel passar no pedaço quando você vai ser feito. Quando teve ele demorado com meu irmão, eu fui, vai qualquer coisa que quiser. Tem aquelas respostas que são bem literais, né? Eu fiquei totalmente perdida com esse negócio de quilometragem. E aí colocava tipo, a cidade e o quilômetro. Aí que mata essa brincadeira. Tem uns alunos que eles são criativos na hora de responder. Tinha um aluno que era bem engraçadinho. Você perguntava na prova, se o senhor não sabe, imagina eu. Falou, mas eu vou ensinar aqui o passo a passo, tá gravando. Depois eu vou cortando para ficar mais enxuto o vídeo, né? Vocês aceleram ele, porque eu falo meio lento assim, né? Parece você acelera ele. Então, é o movimento que ele diz aqui. Geralmente, muitos exercícios são assim. Exercícios de movimento unidimensional com velocidade constante. Então eu gosto muito de desenhar. Então toda vez que eu vou resolver um exercício de física, eu antes de resolver, qual que é o principal defeito que eu observo? Os alunos eles já querem ir fazendo a conta. Calma, respira, entende o problema. A prova só vai dar para tempo mais, né? Exato, isso, 2, 3 exercícios já, né? Desenha. Então vamos desenhar aqui uma rodovia. Aí vamos olhar o exercício e desenhando. Um automóvel percorre uma estrada com função horária. Eu nem comentei o que é isso, né? Mas eu vou comentar agora o que é função horária. Aí tem essa equação aqui. O que significa essa equação? Vamos também falar daqui a pouco. Beleza, então vamos voltar lá no início da aula, onde nós falamos dos movimentos horizontais. Quando você vai estudar um movimento horizontal, existem basicamente 3 medidas importantes que você deve saber. A posição inicial que o corpo começa o seu movimento, ou a posição inicial que você observa. Então, o corpo ele parte aqui da posição inicial, geralmente chamado de S0. Exatamente. Então, vamos supor o carrinho lá, né? Nossa, é o exemplo mais comum, né? Ele pode começar parado ou não, né? Mas geralmente ele está já com uma certa velocidade. Ele continua com essa certa velocidade até atingir uma posição final, né? Então ele está com a mesma velocidade. Nós não estamos falando de movimento com aceleração ainda. Depois nós vamos ver como que seria no caso dele mudar a velocidade, mas ele mantém com a mesma velocidade e isso demora um certo tempo t. Né? Então, quais medidas que você vê aí? Posição inicial, posição final, o tempo e a velocidade. 4, né, na verdade. Geralmente a posição inicial a gente começa com 0, mas nem sempre, né? Mas qual que é a ideia? O que se busca sempre de saber nesses exercícios?
qual que vai ser a posição final do corpo? Qual que vai ser a posição final, dado que ele saiu de tal quilômetro e andou não sei quantos quilômetros por hora durante 3 horas? Não é difícil de você imaginar isso. Quer ver? Que vocês vão saber fazer uma conta sem nem usar a equação. Mesma coisa, ó. Se tem um carro, uma moto, um caminhão, sei lá, está com velocidade de 60 km por hora. Quanto que ele vai ter andado após 2 horas? 120 km, né? Se ele está com 60 km por hora, cada hora que ele anda 60 km, em 2 horas, ele vai ter andado 120 km. Isso é um exemplo, é isso, entendeu? É isso. Você resolveu um problema de movimento uniforme sem usar a conta. Então vamos lá. Essa equação ela dá de deduzir porque ela é simples, mas vai ter equação que não vai dar de deduzir não, tá, moçada? Eu vou só confia que é, entendeu? Mas essa daqui dá de deduzir, ela é simples. Velocidade é o quê? Posição final menos posição inicial, né? Dividido pelo... Isso. Então tá aí. Esse daqui é o nosso ΔS, esse aqui é o nosso ΔT. Beleza? Essa fórmula é para achar a velocidade, né? Isso, essa fórmula é para achar a velocidade. Vamos considerar que o nosso tempo inicial é o 0 segundo, né? Você começa a contar a partir do 0. Então aqui 0. Tempo inicial 0. Então como que fica? Velocidade é igual a posição final menos posição inicial. Não necessariamente a posição inicial será 0, tá? Então vamos manter aqui a posição inicial, dividido pelo tempo. Agora vamos isolar, aí que eu quero ver se vocês, como que está a matemática de vocês. Eu quero isolar a posição final aqui. Como que seria? O que eu faço agora? Vamos lá. Minha mão é a... Segue vocês. Negativo. E aí? Eu quero deixar o posição final sozinho. Eu quero falar assim, ó. Tipo, a posição final é igual parará. Aí você vai passar a velocidade para lá que inicial. Vamos lá. Beleza. Eu acho que também. Eu também não fui muito, né? Mas, ó, isso aqui é importante, moçada. Isso aqui é muito importante. Se chama manipulação algébrica. Na física, você vai ver que o mais difícil não é colocar os números na fórmula. É você isolar na fórmula uma grandeza que você quer descobrir. Entende? Então, esse vai ser o mais difícil às vezes. Porque é aí que a matemática vai pegar. É a parte de de isolar. Puxa, como que eu vou isolar aqui agora? Né? Poxa, e agora? Como que eu vou isolar isso daí? Meu Deus do céu. Eu vou passar isso aqui para cá? Eu vou passar isso aqui para cá, para cima? Então, ó, aí que a gente vai lembrar. Tudo que está dividindo passa... Isso. Esse é o primeiro. Então você não mexe com quem está somando, está subtraindo. Não. Quem que está dividindo aí? É o tempo, né? Então o tempo que está dividindo vai passar para cá, multiplicando a velocidade. Então fica T vezes V, ou V vezes T, tanto faz. Vou colocar V vezes T. V vezes T é igual a quem? O que sobrou do outro lado. Posição final menos posição inicial. E o que a gente fez? Pegamos aqui o tempo e passamos multiplicando. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos passar o menos S0 aqui, que está subtraindo para o outro lado, somando. Então fica velocidade vezes o tempo mais posição inicial é igual à posição final. Então, quem que é a posição final isolada? Posição final é igual a posição inicial mais velocidade vezes o tempo. É a fórmula do sorvete. Só sorvete. Tá? Então aí. Mas foi importante a gente ter feito essa pequena dedução, por quê?
para vocês se atenarem nessa parte de manipulação algébrica. Eu acho que vocês só tem física 1, né? Não tem 2, 3. Tem 2. Tem, né? Porque aí você vai ver o capiroto na forma de conta. Isso mesmo. Opa! Essa fórmula que a gente acabou de descobrir, elas têm um nome. Qual que é o nome dela? Sorvete. Sorvete. É a função horária do movimento. Olha lá, a função horária do movimento. Ou sorvete. Né? Movimento. Função horária. Então, essa fórmula, ela é a fórmula do movimento com velocidade constante. É a fórmula do movimento uniforme. Se você tiver um problema com velocidade constante, movimento uniforme, vai usar o sorvete. Já vou adiantar para vocês que se tivesse aceleração, aí vai ser só sorvetão, né? Aí teria mais AT ao quadrado dividido por 2. Só que isso daqui vai ser na outra aula que a gente vai ver, tá? Seria só sorvetão. Mas não vai ver agora não. Tá? Mas eu gosto já de deixar um pouquinho do que vocês vão ver depois, para não ficar... não assustar, né? Quando vê. E aí, como que seria então nesse caso aí? Olha só a função horária aqui, ó. S é igual a menos 40 mais 80t. Se você for comparar com a fórmula do só sorvete, esse menos 40 representa quem? Vamos lá. Só sorvete. É a posição inicial. Então o carro aqui, ó, opa, menos 40, mas que posição que é essa? Isso. Então vamos supor, se você tem o zero aqui, ele está para trás do zero. Então aqui a posição é menos 40. Aqui a gente está colocando em quilômetros, né? Então menos 40 quilômetros. Esse 80 que multiplica o t, quem que seria ele? A velocidade. Então a velocidade aqui vai ser 80 quilômetros por hora. Quando o exercício quer complicar, aí ele mistura horas, quilômetros com metros por segundo, você tem que converter. Não, isso daí é horrível. Chato demais, nossa. E aí, qual que é a pergunta dele? O automóvel vai passar pelo quilômetro zero, ou seja, aqui, né, o quilômetro zero, em que tempo? Aí que é o negócio. Essa que é a pergunta. Quer saber qual que é o instante de tempo em que o automóvel vai passar pelo quilômetro zero, né? E aí? Então vamos lá, Opa, quilômetro zero. Então vamos considerar quem que é o quilômetro zero no nosso problema? A posição inicial ou final? Final. A posição inicial foi o menos 40. A posição final é o zero. Opa, viu só? Né? Nesse caso aqui, o zero foi posição final. Geralmente o zero é posição inicial, né? Nesse caso, o zero foi posição final. Porque a gente só está pegando esse trecho aqui do movimento, né? Do menos 40 até o zero. Nós queremos saber o tempo. Quando você vai resolver um exercício de física, além de você ter, ter que desenhar, é bom você separar. Então, o que o exercício te deu e o que o exercício está cobrando. Então, vamos lá. Dados, né, eu coloco sempre assim. Ixi, já foi. Já é o bicho. Dados. Então, os dados. Vamos lá. Posição final, posição inicial, menos 40 quilômetros. Posição final é o 0 quilômetro. A velocidade, 80 quilômetros por hora. E o que ele quer saber? O tempo. Como se trata de uma
movimento com velocidade constante, vamos usar o só sorvete. Então vamos lá. Usando aqui o só sorvete. Tá acabando, tá acabando. Então, aqui está o só sorvete. Por que eu falei que é importante vocês a parte algébrica? Porque nesse caso, quem que nós queremos descobrir aqui na equação? Qual letra? A letra T. Então nós temos que chegar numa expressão assim, ó. T é igual a parará. Né? Por quê? Aí depois que a gente isola o T, aí que a gente substitui os dados. Então como que a gente vai isolar o T nesse negócio, né? E agora? Isso, então aqui, então mais ou menos isso, né? Acho que entendi o que você falou. Você tem aqui o S0 que está somando e tem o V que está multiplicando, né? Em quem que eu vou mexer primeiro? Quem está multiplicando? Ou quem está somando? E agora? Ó, eu vou passar primeiro quem está somando para o outro lado. Como que eu vou... Não, tá certo. Nesse caso, olha. Ai, meu Deus. Ó, posição final menos posição inicial é igual a velocidade vezes o tempo. Posição final inicial que estava aqui do outro lado, a gente passou para esse lado com sinal negativo. Agora sim, a gente vai pegar a velocidade que está multiplicando e... Isso. Ah, professor, não gostei desse jeito não. Eu já colocaria os números logo e isolar o T. É um jeito. Ó, T é igual... Parará. Agora a gente vai substituir os dados aqui. Tempo é igual. Posição final, 0 quilômetros. Sempre coloca a unidade. Menos. Posição inicial é quem? A posição inicial, ela já tem um menos dentro dela. Então é menos 40. Velocidade 80, né? Então fica 0 menos 40 é quem? Mais 40. Concorda? 40 positivo, né? Menos com menos, mais. Dividido por 80 km por hora, quilômetros corta aqui, então 0 também. 4 por 8 é quem? Meio, né? Meio e a hora sobe aqui, né? Então fica 0,5 horas. 30 minutos. Tá? 30 minutos. Então esse é o tempo que demora para o carro sair do menos 40 e chegar até o 0. Então assim, a gente vai resolver bastante exercícios desse tipo aí, né? Nas provas, listas, esses probleminhas aí. Poderia até falar assim, represente o movimento em um gráfico. Aí, pronto. Aí. Como que seria? O gráfico desse movimento aí. Vamos fazer. Aqui, ó. Vocês já viram que o meu quadro é todo bagunçado, né? Já vão vendo o exemplo do que não fazer. Então, qual que é a posição inicial? Menos 40. Então, a posição inicial vai ser aqui, ó. Menos 40. Em qual tempo que ele cruza o quilômetro 0? Então, vamos colocar um eixo aqui no X, né? Aqui nós temos meia hora. Aqui nós temos 1 hora. 1h30, 2 horas. O tempo está sendo em horas. Então, ele vai cruzar aqui, ó, o 0 no tempo
0,5, né? Horas. Então o gráfico seria esse aqui, ó. O gráfico desse movimento seria assim. A velocidade ela é positiva, né? Tá com o sinal positivo aqui, ó. Então, velocidade crescente. Esse seria o gráfico desse movimento. Tá? Louco, né? Bom, pessoal, acho que foi muita informação hoje já, né? Vamos encerrar por aqui. Faltam 10 minutos, né? Hã? Vou. Lembra lá, tem grupo? Nem sei se tem grupo. Moçada, eu sou meio... Essas coisas online assim, eu sou meio desligado, viu? Pode cobrar, porque senão eu vou esquecer. Eu tenho que colocar no AVA lá, né? Agora eu tenho acesso ao AVA. Acho que não. No AVA. Hoje em dia tem um chat GPT aí, que você resolve tudo aí. Tem que ser na mão mesmo, ver ali, ó, fazendo. Não sabe usar. Ó, só para a gente revisar, para terminar. O movimento vertical pode ser considerado um movimento com velocidade constante. E agora? A gente falou no começo da aula. O movimento vertical é o movimento que está sob influência da aceleração da gravidade. Então, a gravidade está sempre puxando o corpo para baixo, e à medida que puxa, vai aumentando a velocidade do corpo. Esse daqui, ó, ele não é um movimento, ó, se você solta um objeto, ele não vai cair com velocidade constante. Ele vai cair e vai aumentando a velocidade, ele vai aumentando, né? Até chegar no chão, né? Isso. Mas professor, não estou conseguindo observar aqui, ó. É porque a distância está curta. Mas um prédio, aí você vai observar que na metade para baixo, assim, ele vai ficando mais rápido, né? Isso, então, tem esse momento. Por que esse momento acontece? Vamos supor, paraquedista. A velocidade terminal. Mas isso daí é um efeito do arrasto, do atrito do ar, né? Então, o ar, ele se opõe ao movimento. Aí, a força da gravidade para baixo e a força de atrito para cima equilibra. Aí a força resultante é zero, ele cai com velocidade constante. Mas se não tivesse ar nem nada, não ia ter isso não, né? Só colocar aqui aí. Acho que tem mais uma. Vou fazer agora a chamada, bem lembrado. Temos 10 minutos? Beleza. Movimento com velocidade constante é aquele cuja aceleração é zero. A gente não discutiu ainda o conceito de aceleração. Isso. A gente não discutiu ainda a aceleração, mas... Mas aceleração, quando você fala... Vamos supor, você está lá, o motorista está devagar ali. Aí quando você está com pressa, o que você fala? Acelera, ou seja, aumenta essa velocidade, né? Então... Na curva? Na curva. Isso, na curva vai ter aceleração também. É aceleração centrípeta. Bom, mas ó, a gente está falando só de movimento horizontal, bonitinho. Aceleração é o quê? Quando você quer aumentar a velocidade ou quando você quer diminuir. Isso, então, se a aceleração for zero, quer dizer que a velocidade não muda. É constante. É verdadeiro. Verdadeiro. A posição de um corpo é uma medida absoluta.
E aí? A posição de um corpo é uma medida absoluta. Falso. Nós vimos que a posição do corpo depende do referencial. Né? A anterior era verdadeira. Mas eu vou compartilhar isso aqui, moçada. O deslocamento de uma trajetória circular é zero. Verdadeiro, por quê? Ele começa e termina no mesmo lugar. E nós vimos que deslocamento só leva em conta o ponto inicial e final. Essa é uma... O percurso não é. O percurso não é, a trajetória não é. O deslocamento que é zero. A graça é essa, né? Esse daqui, ó, velocidade média é sinônimo de escalar média. A gente viu que são grandezas diferentes, né? Beleza. Deixa eu... Próxima aula a gente vai falar de movimento com aceleração. Tá? Fazer a chamada. Terminar de apertar aqui. Meu celular já estourou. Acho que nem tá gravando mais a memória. Tá gravando ainda.